nos cabe contemplar, ajoelhar, beijar a cruz e agradecer. Tudo está consumado. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 18, versículo 1 ao capítulo 19, versículo 42. A liturgia desta Sexta-feira Santa começa no silêncio. A igreja silencia. Não celebra a missa, não canta o glória, não ressoa o toque do sino. Hoje a igreja esposa contempla o seu esposo crucificado. Os ministros se deitam por terra em sinal de adoração e entrega. O silêncio e o pó do chão nos preparam para nos aproximar da cruz, não como símbolo de fracasso, mas como sinal de uma vitória misteriosa. Eis que o meu servo será exaltado, será elevado e grandemente engrandecido. Profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13. Meus irmãos e minhas irmãs, diante da cruz de Jesus, as palavras são poucas, mas o silêncio da igreja é carregado de amor, de dor e, sobretudo, de fé. Neste dia, não apenas recordamos a morte de Jesus, nós entramos nela. Nós participamos da paixão do Senhor, como quem se ajoelha aos pés da cruz para adorar. Porque não foi apenas um homem condenado, foi Deus que se entregou por amor da nossa vida. É difícil olhar para um instrumento de tortura e vê-lo como um palco de um amor livre e infinito. Mas a profecia de Isaías se une à voz do autor da carta aos Hebreus e juntas formam uma melodia poderosa e reveladora. Cristo, nos dias da sua vida terrestre, ofereceu orações e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte e foi atendido por causa da sua entrega total. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Essas palavras nos deixam em silêncio, talvez até desconcertados. Atendidos? Como? De que modo Deus ouve e atende as preces mais dolorosas e sinceras? E mais, se o Pai não poupou a morte ao próprio Filho, o que fará conosco quando choramos diante dele? Quando gritamos cheios de medo? Ou quando gritarmos cheios de medo? A resposta contínua no mesmo trecho da carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículos 8 e 9, nos diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Essa é a chave da teologia da cruz. O Filho eterno de Deus aprende a obediência, ou seja, ele experimenta o que significa confiar totalmente sem garantias. Meus irmãos e minhas irmãs, e é por meio da dor que ele ensina que o seu sofrimento não é o fim, mas uma passagem à maturidade de um filho que depende do amor do Pai até as suas últimas consequências. Meus caros irmãos e irmãs, enquanto nós buscamos razões para o sofrimento, muitas vezes nós usamos a oração para tentar negociar com Deus. Veja que o servo Jesus faz o contrário. Ele nos mostra que a oração verdadeira ela é quenótica, ela se esvazia, é uma oração que se esvazia de intenções e se abre à relação, a uma relação íntima de comunhão de amor. O termo teológico kenosis, usado por São Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, nos afirma que Jesus se esvaziou de si mesmo, resumindo uma decisão que não foi presa à sua condição divina, mas de uma entrega plena, obediente e confiante. E Cristo, ao chegar ao fundo de sua oração, não explica o sofrimento, ele o atravessa e o transforma. Ele se torna a própria causa da salvação, como nos afirma a carta aos Hebreus,
não por evitar a dor, mas por permanecer nela fiel. Não por evitar a dor, mas por nela permanecer fiel. O extenso texto do Evangelho de São João que ouvimos nos apresenta Jesus não como um derrotado, mas como um rei que vive a vitória do amor. Quando os soldados vêm prendê-lo, ele se adiante e diz: sou eu. E eles caem por terra. Quando está diante de Pilatos, é Jesus quem conduz o diálogo. Na cruz ele entrega sua mãe e o discípulo um ao outro. E no fim, ele mesmo entrega o seu espírito. Não lhe tiram a vida, ele a oferece. São João quer nos mostrar que a cruz, embora pareça derrota, é vitória. Não é humilhação, é exaltação. Não é fim, é começo de uma nova criação. A expressão de João no capítulo 19, versículo 5, eis o homem, do grego idou ho antropos, indica que esse é o homem novo, o homem sonhado por Deus desde sempre. Não o homem que foge ou se protege, mas o homem que ama até o fim, eis telos, como lemos ontem, em João no capítulo 13, versículo 1. Jesus revela o que significa ser verdadeiramente humano, se tornando modelo e revelando a nossa verdadeira vocação, que é se entregar, que é atravessar os limites e fazer sempre da vulnerabilidade um lugar de comunhão. Quer dizer, na cruz Jesus reina, é ali que sua glória se manifesta. Pilatos, sem saber, escreve a verdade em 3 línguas. Jesus, Nazareno, rei dos judeus, sim, ele é rei, mas um rei diferente, que não salva a si mesmo para poder salvar a todos. Ele reina com uma coroa de espinhos. Seu cetro é a cruz, seu trono é o madeiro, e o reino que ele inaugura é um reino de misericórdia, um reino de verdade e entrega de si mesmo. São João também nos transmitiu nesse extenso relato o testamento espiritual do coração de Jesus. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Ele intuiu a plena realização do plano salvífico de Deus ao recolher 2 palavras augustas. Tenho sede e tudo está consumado. A frase de Jesus, eis tua mãe, nos aponta desde a interpretação dos santos padres, a igreja que nasce do lado aberto de Cristo. No alto da cruz, Jesus olha para Maria e para o discípulo amado. Ele diz: mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Naquele momento, Jesus forma uma nova família. Maria se torna mãe da igreja, assim como Eva foi formada do lado aberto de Adão adormecido, a igreja nasce do lado aberto do novo Adão, Jesus Cristo. A expressão mulher encerra especial veneração e respeito. No Evangelho segundo João, a mãe de Jesus aparece apenas em 2 ocasiões, nas bodas de Caná e agora aos pés da cruz. Em ambas as histórias, Jesus a chama de mulher. Se na festa de Caná, diante da escassez de vinho, ainda não havia chegado a sua hora, agora na cruz chegou a sua hora. Essa hora chegou e é o momento culminante de sua missão, o momento da sua glorificação, é a hora da cruz. À primeira vista, parece que Jesus está confiando sua mãe aos cuidados de seu discípulo amado. Mas se nós olharmos com mais atenção todo o relato de hoje, nós percebemos que é o discípulo que está sendo confiado aos cuidados maternos de Maria. Jesus confia a Maria uma missão mais ampla do que ser apenas sua mãe. Ser mãe do discípulo fiel, que naquele momento representa todos os futuros discípulos de Jesus. Assim também, ele ordena ao discípulo amado que reconheça naquela mulher sua própria mãe. E São João, o evangelista, conclui com uma bela afirmação: e desde aquela hora o discípulo a acolheu como sua. Meus irmãos, se nós entrarmos dentro do texto original, a expressão acolheu-a como sua, do grego,
está idia é de difícil tradução. Costuma-se dizer levou-a para casa, mas essa tradução não capta a profundidade da expressão, porque idia, ta idia, significa o que é próprio, aquilo que pertence a alguém. Então a frase poderia ser traduzida como: o discípulo a acolheu entre os seus bens, entre o que era seu, como algo que lhe era próprio. Mas o que era próprio do discípulo amado? Era sua fé em Jesus, sua entrega total, o amor especial que Jesus lhe tinha, ou seja, o espaço interior onde habita o Mestre. Ao acolher Maria como mãe, ele a introduz nesse espaço íntimo e sagrado. Maria se torna herança espiritual do discípulo. Maria é nossa herança espiritual. Jesus também diz para cada um de nós: filho, eis aí a tua mãe. São João quer que vejamos nesse gesto uma verdade profunda. O discípulo amado representa todos nós que cremos em Jesus e Maria é o símbolo da igreja, declarada aos pés da cruz como mãe espiritual da igreja nascente, recebendo oficialmente sua missão maternal em relação a essa nova comunidade de fé. Jesus sabe de tudo com sua consciência sobrenatural, sua ciência sobrenatural. Ele conduz passo a passo os detalhes de sua paixão e exaltação na cruz. Ele sabe que tudo já está consumado e que, portanto, a Escritura pode se cumprir plenamente. Diante disso, ele disse: eu tenho sede. Dipso. O tenho sede. Essa expressão de Jesus é mais do que uma expressão de dor física. Ele morre com sede, ele tem sede de nós. Assim como ofereceu água viva à samaritana, agora do alto da cruz, Jesus expressa uma sede ardente de dar a vida, de entregar o Espírito, de cumprir as promessas da Escritura e assim saciar definitivamente a sede da humanidade. Ele recebe vinagre, vinho azedo, a amargura da nossa humanidade ferida, mas ele a acolhe e nos diz com esse gesto que nossa miséria não impede o seu amor, pelo contrário, é precisamente nossa miséria que o atrai. E tendo dito, eu tenho sede, e tomado o vinagre, Jesus pronuncia a sua última palavra: tudo está consumado. Do grego, tetelestai. O grito final não é de derrota, mas de plenitude. Jesus levou o amor até o extremo. Tudo está cumprido. Sua missão chegou ao fim pleno, não ao seu fim trágico. E ao inclinar a cabeça e entregar o Espírito, ele nos dá a vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós beijamos a cruz, porque reconhecemos ali um trono de glória, não de humilhação, um altar de amor, não de condenação, um leito nupcial, onde Deus desposa a nossa carne. Nesse dia santo, o Tríduo Pascal nos convida a um abandono não passivo, mas de recolhimento, num abandono cheio de dignidade, de esperança, de liberdade. Podemos nos deixar cair, não no vazio, mas nos braços de um Deus que nos busca até o fim. Somos como uma terra seca. Sim, nós somos dessa forma, mas uma terra prestes a florescer. Hoje, não nos cabe explicar demais. Nos cabe contemplar, ajoelhar, beijar a cruz e agradecer. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, neste silêncio sagrado da Sexta-feira Santa, nos deixemos alcançar por esse amor que se entregou por nós. Deixemo-nos transformar pela cruz e com os olhos fixos em Jesus crucificado, supliquemos: Senhor Jesus, por tua santa cruz, redimistes o mundo. Senhor Jesus, redime também a minha vida. Amém.